Vamos lá então, pessoal, para a segunda aula, eu espero que seja a segunda, do nosso projetinho aí com o Altium e usando um repositório. Então, onde a gente parou no último vídeo? A gente criou o repositório e criou os arquivos do projeto, né? Então a gente pode ver eles aqui na pasta, clicando em Show in Folder. Ele vai abrir na pasta aqui e vai mostrar onde estão os arquivos, né? Então é lá na pasta que a gente clonou o repositório do GitHub. Então, eu já abri aqui no Altium os arquivos. Então, o arquivo de projeto, ele não necessariamente ele não abre, não é um arquivo que fica aqui na aba aqui em cima. Mas os outros dois arquivos, tanto de PCB quanto esquemático, eles abrem mesmo como um tab aqui em cima. Então, a gente pode ver a base do Altium, né? Então eu tenho a homepage, que a gente pode olhar as notícias, esse tipo de coisa. Geralmente é bem inútil, a gente pode fechar. A gente tem o esquemático e a PCB por enquanto. Então aqui a gente tem tem os painéis, então para PCB e para esquemático é diferente. Então caso você não tenha o projeto aberto, você vem aqui em File, Open, aí você navega até lá a pasta onde a gente colonou e abre esse projeto aqui, né? Então se ele abrir o projeto, ele abre todos os arquivos, não aqui, ele vai carregar os arquivos, daí para abrir você tem que clicar duas vezes aqui no painel de projeto. Se você clicar em um desses arquivos, você vai abrir só o arquivo que você quer. Então se você clicar somente no esquemático, ele vai abrir sem linkar com os outros arquivos do projeto. Então qual que é a ideia da aula de hoje? É realmente pegar e adicionar agora as bibliotecas para esse projeto. Então, o que são as bibliotecas, né? Eu posso preparar um material específico disso, mas as bibliotecas nada mais são que os componentes que você vai usar. Então, existem dois tipos de biblioteca, a de esquemático e a de PCB. Hoje no Altium, na nova versão, já consegue fazer integrado, então tipo, vai ter uma biblioteca com os componentes que são para esquemático, que são para PCB. Porém, qual que é a diferença? Por exemplo, no esquemático, deixa eu adicionar um exemplo aqui. Se eu tiver alguma biblioteca, aqui eu estou com as bibliotecas padrões do Altium, né? Então isso vem por padrão, mas por exemplo, um capacitor. Um capacitor, se eu adicionar ele no meu esquemático, ele vai ter um símbolo. Então vai ter símbolo de capacitor. Agora, lá na minha placa, eu posso ter vários tipos de capacitores no quesito footprint, né? Então a gente pode ter capacitores SMD, capacitores PTH. Então, deixa eu mostrar um exemplo em uma imagem. Capacitor SMD 0805. Então, posso ter capacitores assim, que são soldados na superfície da placa. Eu posso ter capacitor PTH. Então, ou seja, no meu esquemático, eu geralmente não levo em conta o formato do componente. Por exemplo, os capacitores. O que eu estou querendo ver no esquemático é realmente fazer o esquema, decidir os valores de cada componente e dependendo do valor, aí eu vou ter um footprint diferente. Então, por exemplo, aqui no exemplo do eletrolítico, vocês podem ver que tem vários tamanhos, porque são de valores diferentes, tensões diferentes. Então, no meu esquemático, eu vou definir o footprint disso aqui. Só que no meu esquemático eu só quero ter um formato, eu não quero ter 10, 20 capacitores de símbolos diferentes aqui, porque senão se torna uma bagunça. E aqui não é relevante a gente saber o footprint. Aqui é relevante a gente saber o valor e botar o footprint para usar na hora da PCB. Então, por isso que tem as bibliotecas. E a biblioteca, o que ela faz é linkar esses pinos, os conectores que a gente tem. Então a gente pode ver nessa marquinha branca aqui, é uma conexão e aqui é outra. Em como lá na parte física isso vai ser conectado. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui o mesmo capacitor, então, e como essa biblioteca integrada, eu posso simplesmente colocar aqui um componente. Aqui veio o meu capacitor, né? Então pode ver que ele vem um SMD e aqui tem um 1 e um 2. E se a gente ver aqui no componente, se a gente fosse editar esse componente, a gente ia ver que um lado disso aqui é 1 e o outro lado é 2. Provavelmente o da esquerda é 1 e o do outro lado é 2.
Deixa eu ver se eu consigo olhar isso de algum jeito. Models, Parameters, Hooks. Bom, eu não vou conseguir mostrar agora, mas na hora que eu for fazer um componente de uma biblioteca, que eu quero ensinar também, eu pretendo mostrar isso. Então, basicamente, aqui nesse pino teria o número 1, nesse teria o número 2, e aqui na minha PCB, esse é o 1 e esse é o 2. Então, aqui realmente é a parte física. Então, se a gente ver no 3D aqui, esse amarelo é realmente a solda. Então, isso aqui seria a conexão 1 ou 2, e esse aqui também seria a conexão 1 ou 2. O que isso quer dizer? Então, no esquemático você define a regra do teu esquema, e a PCB aqui é a conexão física. Então, por isso que tem a biblioteca de esquemático e a de PCB, e elas são linkadas. Então, para linkar essa conexão aqui com essa conexão de cobre aqui, entendeu? Então, por isso que a gente precisa ter essas conexões, porque a gente faz o esquemático e depois quer que isso aqui seja ligado na vida real. Então, a gente quer que essa conexão ocorra através de uma trilha de cobre. Então, a gente tem que dizer que isso está conectado. Então, vamos lá, vamos apagar tudo isso aqui que eu fiz, porque isso aqui não tem a ver com o nosso projeto. A gente estaria usando a biblioteca padrão e não é isso que a gente quer fazer. Esses comandos que eu usei até agora vão ser passados depois. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai clonar a biblioteca do áudio. Então eu tenho ela aberta. Essa é a biblioteca do áudio, né? Então a gente tem o arquivo de PCB, o esquemático e o que foi feito, né? Então como que a gente pode clonar esse repositório? A gente pode fazer de um jeito que não vai ter atualização frequente. Então se você quiser simplesmente só pegar os arquivos e atualizar manualmente, o que não é o recomendado, você pode vir aqui e baixar esses arquivos e extrair eles para o seu projeto, e daí depois adicionar aqui. Eu vou clonar esse repositório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clonar o repositório do GitHub. Então eu vou selecionar uma pasta para onde eu vou clonar. Então eu vou botar na mesma pasta que eu criei o repositório que a gente está trabalhando, que é esse do testboard, foi o que a gente criou no último vídeo. Então eu selecionei essa pasta. Da onde eu vou pegar? Então aqui eu tenho todos os repositórios. Eu tenho os da organização da Apex, os que foram compartilhados comigo pelo perfil da Apex Rocket, ou que foram compartilhados, por exemplo, pelo David, pelo Volpato. Então todas as pessoas que já compartilharam um repositório comigo, que eu sou colaborador, eu posso clonar. Então o que eu vou fazer é realmente clonar o da Apex, que é o original. Então vamos clonar esse repositório. Qual que é o bom da gente clonar e não simplesmente baixar? Porque se a gente tiver algum problema e quiser corrigir, a gente corrige a biblioteca e dá um commit, e essa atualização passa a valer para todo mundo. Então todo mundo que for lá e atualizar o seu repositório das bibliotecas, ele vai ter as atualizações. Então aqui a gente pode ver alguns problemas que eu tive, mas está tudo certo. Então nos commits a gente pode ver o que eu fiz. Eu, por exemplo, eu adicionei alguns componentes. A gente pode ver aqui os testes. Eu adicionei um componente e já coloquei os testes dele. Aqui eu adicionei os arquivos. Eu adicionei mais um componente, o AMS 117. Então a ideia é que a gente vá corrigindo essa biblioteca, aumentando ela, e a gente vai dando os commits conforme vai dando. Então aqui eu fui colocando, aqui eu adicionei os logos. Então esse que é o legal da gente poder trabalhar com um repositório mesmo, e não só simplesmente baixar, é que todo mundo pode ir melhorando essa biblioteca. Então eu vou aqui clicar em ver todos os arquivos, e eu tenho os dois últimos arquivos, as últimas versões. Eu vou abrir isso lá na minha pasta do explorador. Então aqui estão os dois arquivos de biblioteca. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir no meu áudio, clicar no meu projeto e vou adicionar um arquivo existente. Então eu vou vir aqui na pasta que eu clonei, as Altiums Libs, e vou selecionar os dois arquivos e vou abrir esses arquivos. Então aqui vocês podem ver que ele adicionou tanto a biblioteca de PCB quanto a biblioteca de esquemático. Então tudo certo, a gente pode
Então vamos salvar, apesar de a gente estar usando o Git Kraken, é bom sempre salvar aqui, porque aqui eu cliquei em salvar como, por isso que deu estranho. Então só salvando. Posso salvar o esquemático, que eu não fiz nenhuma alteração, eu simplesmente adicionei um componente excluído. Então fechou. A biblioteca está adicionada, então quando eu vim e der o comando de place part ou pp, aqui eu tenho que vir e selecionar a biblioteca que eu quero. Então aqui tem as padrões e tem a biblioteca de esquemática de PCB, que foi essa que a gente adicionou agora. Como a gente vai trabalhar primeiro no esquemático, eu seleciono o esquemático, e aqui vai ter todos os componentes que a gente tem na biblioteca. Então, por exemplo, vou adicionar o Raspberry aqui. Então, beleza, adicionei o Raspberry. Quando eu clicar 2 vezes aqui, eu posso adicionar o footprint dele também. Então, esse é o legal das bibliotecas. Então, deixa eu achar aqui onde eu coloco o footprint. Aqui. Aqui é onde eu vou achar o footprint do meu componente. Só deixa eu conferir bem certinho onde que é aqui. Aqui que eu comentei dos pinos, ó. Pino 1, pino 2, pino 3. Nesse aqui tá aparecendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então tem o pino e a nomenclatura. O que é bom. Então a gente consegue ver realmente o que essa conexão vai significar lá na nossa PCB. Então ele vem dessa biblioteca, aqui, footprint. Então aqui a gente tem os parâmetros. Então footprint, models, parâmetros, links, rules. Eu quero realmente footprint. Então eu quero ver esse footprint. Então aqui ele vai carregar para mim o footprint. Eu posso ver ele em 2D ou em 3D. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui para a gente ver. Não, eu não consigo aumentar, mas dá pra gente ver que é o componente certo. Então a gente realmente consegue ver. Meu Deus, dá uma zoadinha. Mas aqui a gente consegue ver que é esse o footprint do nosso Raspberry, né? Se a gente clicar em 2D, se a gente pudesse dar um zoom aqui, a gente ia ver que tem, por exemplo, pino 1. Pino 1 é geralmente quadrado, então esse é o pino 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Então essa é a ideia das bibliotecas. Então, por exemplo, se eu vim aqui na minha PCB e importar as mudanças, isso vai ser explicado melhor quando a gente for para a parte da PCB. Eu só vou executar agora, não vou dar muito detalhe do que eu estou fazendo, é mais para vocês verem o que realmente está acontecendo. Então aqui a gente vê, ó, o pino 1, que é esse pino aqui, ele tem essa conexão aqui na placa, que é geralmente o primeiro pino ele tem um footprint quadrado. Então se a gente vê aqui, pino 1 é esse pino aqui. Então essa é a conexão quadrada aqui da PCB. Então essa é a ideia. Conforme a gente for conectando as coisas aqui, a gente for fazendo as conexões físicas lá na placa. Então tendo as duas bibliotecas, tanto a de PCB quanto a de esquemático, a gente consegue fazer esse link. A maioria dos componentes do esquemático, eles já estão selecionados no footprint correto. Agora, por exemplo, vamos lá, vamos pegar um resistor. Resistor que é um componente que tem vários footprints. Quando a gente selecionar esse componente, aqui a gente pode escolher dentre os vários footprints que a gente tem. Então, ó, por exemplo, um resistor SMD, um resistor de 1 watt, VTH, um resistor de 1/4 de watt, que é os mais comuns. Então, essa é a ideia de ter a biblioteca de esquemático e a de PCB. Porque às vezes o componente do esquemático ele é o mesmo, só que ele tem vários tipos de componente físico para a gente usar. Então tem tamanhos menores, tamanhos maiores. Por exemplo, o 1208 é um pouco maior. Então, isso que a gente quer fazer quando a gente tem a biblioteca de esquemático linkado com a PCB, com a biblioteca de PCB. Então a gente vai linkar esses componentes. Então, o vídeo de hoje era realmente isso, para adicionar a biblioteca. Então, clonar ela lá. E precisa ter acesso a ela, então a gente adiciona como colaborador. Você adiciona ela aqui ao projeto.
e fechou, tá tudo certo. Então eu vou deletar aqui as coisas que eu fiz. Não é para você tentar essa parte de PCB já, mas essa é a ideia. Então eu vou dar um Ctrl S para salvar esses arquivos, já que não foi feito nada. Mas aí, beleza, fechou. Adicionei as bibliotecas, está tudo pronto para a gente começar a trabalhar na parte de esquemática. Vou fechar esse vídeo por aqui e no próximo a gente começa a trabalhar. Então essa é a ideia do vídeo de hoje, adicionar os arquivos aqui na PCB. O que a gente faz agora? A gente vem aqui no nosso projeto que a gente está trabalhando e a gente vai ver as alterações que a gente teve. Então a gente já teve alterações no projeto. Então o que foram essas alterações no projeto? A gente adicionou 2 novos arquivos e a gente tem que ver onde que eles estão. Então se a gente ver no nosso projeto, que é um arquivo de texto, a gente tem aqui que foi adicionado a biblioteca esquemática e a biblioteca de PCB. Isso aqui a gente não precisa ver, mas é só para mostrar as alterações que realmente aconteceram. A gente teve a alteração do esquemático, na real não foi feita, foi só essa parte de adicionar e excluir componente. Então aqui a gente pode ver o que aconteceu. Isso aqui é um log. Eu vou ignorar também esse arquivo. Então eu vou ignorar todos os arquivos que são de log. Então project logs eu vou ignorar todos, porque não é do interesse de quem for pegar esse repositório ver esses logs, porque a gente está usando o Git como versionador. Então eu vou ignorar e parar de track e de seguir, então, para ele não achar mais. Vou dar um stage. Então o que foi feito nessa etapa aqui do código? A gente adicionou as bibliotecas. Então a gente adicionou as bibliotecas e é isso. Não vou explicar mais muita coisa porque realmente não foi feita muitas alterações. Então eu vou dar um commit e vou dar um push. Fechou? Esse vídeo era isso. Então no próximo vídeo eu vou passar algumas coisas aí de esquemático, algumas ferramentas básicas. E daí pra frente a gente vai avançando nesse projeto.